Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos fazer aqui mais uma correção dos exercícios da apostila Aprender Sempre, aulas 7 e 8, resolvendo e elaborando variação de grandezas. Então vamos lá. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 15 metros de raio, quantas horas ele gastaria para limpar? Justifique sua resposta. Ele pediu para usar a área da circunferência como πr ao quadrado, né? E pediu para usar o π como 3,14. Aqui, se você observar, nós estamos falando de duas circunferências, né? Ou seja, duas áreas circulares aí. Uma, o raio dela é 5 metros e a outra, o raio é 15. Então, vamos calcular as áreas. Aqui tem raio 5. Aqui tem raio 5. Nós vamos calcular essa área aí, ó. Porque o terreno é circular, então você vai calcular toda essa área que ele limpou aí dentro, tá bom? Então, a área, vou chamar ela de área 1, ela vai ser o quê? πr ao quadrado, onde o π é 3,14 e o raio é 5 ao quadrado. Então, aqui você tem 3,14, isso multiplicado por 25. Quando você fizer essa multiplicação aí, isso vai dar um total de 78,5, tá bom? Metros quadrados. Então, o que nós sabemos? Ele vai gastar 3 horas para limpar 78,5 metros quadrados. Agora, vamos olhar para a área da segunda circunferência. A área da segunda circunferência é um pouquinho maior, aí o raio dela já é 15, e você vai calcular essa área. Eu vou chamar ela de área 2. Então, a fórmula é πr ao quadrado, né? Para calcular a área do círculo, né? Então, aqui você tem o π é 3,14 vezes 15 ao quadrado. Então, a nossa área 2 aqui vai ser 3,14, que multiplica 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, isso aí dá 225. Então, a nossa área 2 vai ser a multiplicação de 3,14 por 225. E quando você fizer essa multiplicação aqui, vai dar um total de 706,5 metros quadrados. Então, agora nós vamos estabelecer a relação entre o tempo e a área. Então, nós temos aí o tempo em horas e temos a área aí, ó, em metros quadrados. Então, ele vai gastar 3 horas, né, para limpar essa área aí de 78,5. E ele quer saber, ó, quantas horas. Minha pergunta está aqui, ó, em quantas horas. É aqui que vai ficar o meu x, porque é isso que eu quero saber. Quantas horas ele vai gastar para limpar uma área de 706,5 metros quadrados. Então, quanto mais área para limpar, mais tempo ele vai gastar. Quer dizer que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando é proporcional, você pode multiplicar assim, ó, cruzado, tá? Então, isso aqui vai ficar x vezes 78,5, vai ficar assim, ó, 78,5x, isso igual a 3 vezes 706,5. Então, vou multiplicar isso aqui direto, ó, 3 vezes 5 vai dar 15, vai 1. 3 vezes 6 é 18, com 19, vai 1. 3 vezes 0 é 0, com 1, vai dar 1 aqui. E 3 vezes 7 vai dar 21. Então, aqui, pessoal, aí tem uma vírgula aqui, né? Então, tá dando 2.119,5. Para mim descobrir o valor do x, ou seja, o x é o número que multiplica por 78,5 que dá esse valor. Para você descobrir esse valor do x, basta você pegar o 2.119 e dividir por 78,5. Aí você vai descobrir o número multiplicado por 78,5 que dá 2.119. Só fazer isso, vamos lá? Então, fazendo essa divisão aí, você tem 2.119,5 e isso aí dividido por 78,5. Então, fazendo a divisão de 2.119,5 por 78,5, você vai obter um total aí de 27 horas. Isso significa que para limpar a área aí que tem raio de 15 metros, ele vai gastar um total aí de 27 horas. Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 2, né? Caiu na Saeb e ele fala o seguinte, ó. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Justifique sua resposta. Nós temos aí, ó, a quantidade de horas por dia e o tempo que ele gasta para fazer essa casa. Então, vamos estabelecer uma relação aqui, ó, horas por dia. Então, trabalhando 10 horas por dia, aqui vai ser o tempo, né? O tempo também está em dias aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, trabalhando 10 horas por dia, ele vai gastar um total de 120 dias. Em quantos dias ele construirá essa mesma casa se ele trabalhar 8 horas? Em quantos dias? Em quantos dias é onde está a pergunta. Então, eu vou colocar o x aqui. Perceba que se ele trabalhar muitas horas durante o dia,
Ele vai fazer a casa em menos tempo. Mas aqui ó, ele está reduzindo o tempo dele de 10 para 8 horas. Significa que o tempo de construção da casa vai aumentar. Então, se você diminui as horas que você trabalha durante um dia, você faz aumentar o tempo de obra. Essas grandezas aí são grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você multiplica reto assim, ó. Vai ficar 8 vezes x, dá 8x, isso igual a 10 vezes 120. 10 vezes 120, isso é 1.200. Para descobrir o valor do x aqui, ó, basta você pegar o 1.200 e dividir por 8. Dessa forma, você vai encontrar o número que é multiplicado por 8, que dá 1.200. Vamos fazer isso? Tem aí 1.200 dividido aí por 8. Então, x vai ser igual a quanto? Vamos usar isso aqui de rascunho e vamos recordar a divisão aqui, ó. É importante recordar essa divisão. Você tem que ir lá na tabuada do 8, caçar um número que multiplicado por 8 que dá igual ou menor que 12. No caso, se você olhar lá, vai ser o número 1, né? Porque se você pôr 2, vai dar 16, passa. Então tem que ser 1. 1 vezes 8 é 8. 12 menos 8 deixa o resto do 4, aí você desce o 0. Agora tá ficando 40 dividido por 8. 40 dividido por 8, se você olhar na tabuada do 8, existe um número que é multiplicado por 8 que dá 40. E ele é o 5. 5 vezes 8 é 40 e 40 menos 40 é 0. Aí você vai descer esse 0 aqui e esse 0 vai dividir por 8. 0 dividido por 8 dá 0, né? 0 vezes 8 é 0 e 0 menos 0 é 0. Isso quer dizer que esse trabalhador aí vai entregar a casa em 150 dias. E faz sentido, né? Antes ele trabalhava bastante tempo, agora ele está trabalhando menos. Então, se ele trabalha menos, ele gasta mais tempo para entregar a obra. Tá certo? Então, tá aí mais um exercício resolvido. Agora vamos lá para o nosso exercício de número 3. Aqui no exercício 3 diz o seguinte: a sombra de um poste vertical projetada pelo Sol sobre um chão plano mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metro ou o que? 60 centímetros. Qual a altura do poste? Justifique sua resposta. Então aqui, ó, se você observar, ó, tem um poste, ele quer saber a altura desse poste. Ele diz que quando o Sol bate aqui no poste, vai projetar uma sombra que mede o quê? Mede 12 metros. Aí nesse mesmo instante, você pode pôr um bastão aqui, eu já tenho um bastão lá. Esse bastão aqui ele tem o quê? 1 metro. E ele vai projetar uma sombra de 0,6 metro. Conhecendo a altura do bastão e as duas sombras, tem como você determinar essa altura aqui do poste, tá? Então aqui a gente pode estabelecer a relação, ó. Altura dividido por altura é igual a sombra dividido por sombra, beleza? Então assim, ó, a altura do poste é x. Se eu dividir x por 1, tem que ser o mesmo resultado que eu dividir 12 por 0,6. Então grava a relação aí, ó. A altura dividido com a altura tem que ser igual a sombra dividido por sombra. Pronto. Quanto maior o poste, maior a sombra, né? Então, essas grandezas são o quê? Grandezas diretamente proporcionais, né? Então, olhando aqui para a nossa igualdade aqui, você tem a igualdade de duas razões. Quanto que é x dividido por 1? X dividido por 1 é o próprio x. Eu tenho que dividir agora 12 por 0,6. Como que eu divido 12 por 0,6? Vamos achar uma fração equivalente, porque esse número aqui está com vírgula. E a gente divide número sem vírgula. Então, isso aqui é o mesmo que, como aqui só tem uma casa decimal, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Dessa forma, eu tenho 12 vezes 10, que dá 120, e 0,6 vezes 10, que dá 6. Dessa forma, eu posso dividir, ó, estou dividindo números inteiros. 120 dividido por 6. E 120 dividido por 6, isso aí é o mesmo que 20, né? Porque 20 vezes 6 é 120. Quer dizer o seguinte, ó, dividir 12 por 0,6 é a mesma coisa de dividir 120 por 6. Portanto, aí, na altura desse poste aí, ó, é igual a 20 metros. Se você pegar 20 e dividir por 1, vai dar 20. Se você pegar 12 dividido por 0,6, vai dar 20 também. Então, nós descobrimos a altura aí do poste, que é 20 metros, tá? Agora, vamos para a questão de número 4. Uma ponte é feita em 120 dias por 16 trabalhadores. Se o número de trabalhadores fosse elevado para 24, quantos dias seria necessário para a construção da mesma ponte? Então, olha só, você tem aí, ó, o tempo, né? Vou colocar aqui, o tempo está em dias. 120 dias usa uma quantidade aí de trabalhadores. Deixa eu escrever aqui, trabalhadores. Então, 16 trabalhadores para fazer essa ponte de 120 dias. E fala, se o número de trabalhadores fosse elevado para 24, em vez de 16 ser 24, quantos dias? Onde está a minha pergunta? Está aqui, ó. Se está aqui é porque eu quero saber isso. Quantos dias? Então, vou chamar isso de x. Quantos dias seria necessário para a construção dessa mesma ponte? Note que quanto maior o número de trabalhadores, menor o tempo. Porque se você aumenta
aumenta a quantidade de trabalhadores, diminui o tempo. Quer dizer que essas grandezas aí são grandezas inversamente proporcionais. Para resolver, basta você multiplicar aqui reto, tá bom? Vai ficar 24 vezes x, isso aí vai dar 24x igual 120 vezes 16. 120, multiplica aqui 16. 6 vezes 0, 6 vezes 2 é 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 1 vezes 0, 1 vezes 2 e 1 vezes 1. Soma 0, 2, 9 e 1. Então, aqui vai ficar 1920. Agora, o que você vai fazer? Você precisa encontrar o número que multiplicado por 24 dá 1920. Basta você pegar esse 1920 e dividir aqui por 24. Fazendo isso, você vai descobrir um número. E é exatamente esse número que você descobrir que multiplicado por 24 que vai dar o 1920. Por isso que a gente pega o 1920 e divide por 24, porque a gente está fazendo a operação inversa da multiplicação. Se está multiplicando, você divide, ó. Pega 1920, divide por 24, e você vai descobrir esse número aí desconhecido. Fazendo essa conta aqui, ó, 1920 dividido por 24. Então, eu vou usar aqui, ó, 192, né? Porque 192 é maior que 24. E você vai descobrir quantas vezes o 24 cabe no 192. Vamos testar o 8? Ó, 8 vezes 4 é 32, vai 3. 8 vezes 2 é 16. 16 com 3 dá 19. Quer dizer que 192 menos 192 é 0. Aí tá sobrando esse 0 aqui, ó. 0 dividido por 24 vai dar 0. E 0 vezes 24 dá 0. E 0 menos 0 é 0. Isso significa o quê? Que se você pegar o 80 e multiplicar por 24, dá 1920, tá? Então, quantos dias vão gastar 24 trabalhadores? 80 dias. E é verdade, né? Você aumentou a quantidade de trabalhadores e reduziu o tempo, tá? 80 dias. E agora, pessoal, vamos aqui na questão 5, ó, uma questão bem tranquila, ó. Na composição da água, H2O, há 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Em certa quantidade de água, há 3.800 átomos de hidrogênio. Então, o número de átomos de oxigênio nessa quantidade é... Então, aqui você já tem a relação, ó, de 2 para 1. Então, você tem os átomos de hidrogênio para os átomos de oxigênio. Então, são 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Aqui está dizendo que você tem 3.800 átomos de hidrogênio. Então, aqui ó, você tem 3.800. Ele quer saber, então, o número de átomos de oxigênio nessa quantidade de água é. Então, aqui vai ser a minha pergunta. Ele quer saber quantos átomos de oxigênio. Observe, pessoal, que esse exercício nem precisa fazer conta, porque a relação de 2 para 1. O que acontece? Aqui, ó, você tem 2, aqui você tem 1. 1 é a metade de 2. Então, 3.800. Então, qual que vai ser a metade de 3.800? Vai ser 1.900, né? Porque a relação é de 2 para 1. 1 é o dobro do outro e 1 é a metade do outro. Quer dizer, o oxigênio é a metade do hidrogênio e o hidrogênio é o dobro do oxigênio, certinho? Se você quisesse multiplicar cruzado, também poderia, ó. Você ia fazer assim, ó. 2 vezes x ia ficar 2x igual 3.800 vezes 1. Isso aí dá 3.800. Aí você ia pegar o 3.800 e ia dividir por 2. 3.800 dividido aí por 2. E aí você ia achar a quantidade de átomos de oxigênio, que é a metade. Ia dar aqui 1.900. Então, a forma como você vai fazer não importa, tá? Importa que você consiga entender as ideias, né? Estabelecer a relação e entender o conceito aí de grandezas aí proporcionais, certinho? Então é isso, pessoal. Fica com Deus e até a nossa próxima aula.